Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este canal da Web TV, gentilmente cedido ao Grupo Espírita Joana de Ângeles para a realização de sua palestra pública, que nesse período ocorre de forma virtual. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Se receba um abraço afetuoso da nossa casa. A palestra se divide em dois momentos. Uma parte de exposição do nosso palestrante e a segunda parte de interação com perguntas e respostas. Convidamos a todos a reservar um copo com água para que seja feita a fluidificação durante a palestra e ao término dela. Agora, vamos para a nossa mensagem. Seguindo em frente, seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo lembrando episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos, venham de onde vierem. Auxilie aos outros como puder e tanto quanto puder, no clima da consciência tranquila. Não procure defeitos nos semelhantes. Se você está num momento considerado, talvez, como sendo o pior da sua vida, siga adiante com o seu trabalho, na certeza de que, se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Este é um texto que compõe este livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Meditações Diárias. Então, é com essa mensagem que agora nós convidamos todos vocês para elevarmos os nossos pensamentos, aquietar as nossas mentes. Deus de bondade e amor, Pai misericordioso, te agradecemos esse momento que estamos aqui reunidos para compreendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, nesta noite, a partir das palavras do nosso irmão Lucas, compreender, alimentar o nosso espírito de sentimentos, emoções e ensinamentos valiosos para a nossa jornada. Que a misericórdia divina esteja conosco, esteja em cada lar, emanando energias das quais tanto necessitamos. Que o nosso palestrante esteja cercado pela espiritualidade maior, sendo inspirado, intuído nas reflexões mais belas possíveis. Que assim seja. Então, nessa noite, 22 de março de 2021, estamos com o nosso palestrante da noite, Lucas Vilas Boas, radialista, professor e trabalhador espírita da Casa Espírita, do Grupo Espírita Joana de Ângeles. Ele versará sobre o tema Eutanásia na Visão Espírita. Seja bem-vindo, Lucas, e uma boa palestra. Obrigado, Ananda. Obrigado a todos os internautas. Obrigado, canal da União Espírita de Barreiras Web. E ao Grupo Espírita Joana de Ângeles, sempre proporcionando esta oportunidade de refletirmos um pouco sobre temáticas à luz do Espiritismo. E a temática de hoje também é muito oportuna, porque tem se multiplicado a discussão sobre o assunto pelo mundo inteiro. Antes, para a gente saber o que significa essa palavra, o significado, a etimologia da palavra eutanásia. Eu, de bom, boa, thanatos, morte. Ou morte sem grandes sofrimentos. A eutanásia, geralmente praticada por médicos ou terceiros. Bom, de morte sem grandes sofrimentos,
é o que nós vamos falar e refutar nessa noite com os postulados do Espiritismo. Mas antes de expormos os postulados espíritas através da codificação sistematizada por Allan Kardec, nós vamos fazer um rápido passeio por algumas informações da atualidade com relação a esta prática pelo mundo. E a gente começa no dia 29 de janeiro deste ano. O Parlamento de Portugal aprovou uma lei que legaliza a eutanásia, que permite que pacientes terminais procurem uma assistência médica para dar fim à própria vida. O presidente daquele país disse que não alteraria a decisão do parlamento. Mas, no dia 17 deste mês, quarta-feira da última semana, o Tribunal Constitucional de Portugal, a mais alta instância do sistema judicial do país, declarou inconstitucional essa lei aprovada pelo parlamento português. A lei da legalização da eutanásia em terras lusitanas. Com a decisão, a norma não pode ser sancionada nem entrar em vigor, mas a questão pode ser resolvida na Assembleia da República se os legisladores estabelecerem regras mais precisas sobre a temática, foi o que decidiu o Tribunal Constitucional Português. No dia 18 de março deste ano, na quinta-feira da última semana, foi a vez dos vizinhos portugueses, os espanhóis, aprovarem a lei de regulamentação da eutanásia e o suicídio assistido, o que permite que pacientes terminais procurem assistência médica para acabar com a sua vida. A proposta foi levantada pelo partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez, o PSOE, e passa a valer já a partir de junho deste ano. Ela foi aprovada por 202 votos a favor e 141 contra pelo Congresso dos Deputados na Espanha. E vou aqui abrir um parêntese para o primeiro-ministro que fez esta proposta na Espanha. Abro aspas para Sánchez. Hoje somos um país mais humano, mais justo e mais livre. Fecho aspas para o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em uma de suas redes sociais. Segundo os espanhóis, a eutanásia está autorizada apenas para os pacientes espanhóis ou residentes com doenças graves e incuráveis que causem um sofrimento intolerável. Com esta decisão, a Espanha se torna o quinto país do mundo a regulamentar a eutanásia. Junto com os espanhóis, já temos Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá e Portugal, que por enquanto não está, mas muito possivelmente fará parte deste clube. Muitos de vocês devem estar dizendo, mas Lucas, tem outros países que já praticam a eutanásia. Bom, vamos a alguns detalhes em relação a esses outros países não citados. A Colômbia, por exemplo, a prática se tornou legal após uma decisão do Tribunal Constitucional, mas ainda não há uma regulamentação. A Nova Zelândia tem uma lei sobre esse tema. Está prevista para começar a vigorar no final deste ano. Em alguns estados dos Estados Unidos e da Austrália, a prática também é permitida. Então percebam, meus irmãos, nós vivemos tantas mazelas, tantas dores, mas com o intuito e a justificativa de diminuir as dores de outros, estão sendo aprovados mundo afora a eutanásia. E essas informações que eu trouxe são um convite para que façamos algumas reflexões em torno desta prática,
Uma prática que sempre está na pauta também do Congresso Nacional Brasileiro. Porque há os defensores da legalização da eutanásia, visando dar-lhe uma amplitude e uma legalidade a ponto de conferir ao indivíduo o direito de optar pela própria morte quando vivencia uma doença incurável, com o objetivo de abrandar o seu sofrimento. Caso os nossos legisladores aprovarem a legalização da eutanásia, certamente será um retrocesso nas leis brasileiras, abrindo campo para riscos enormes, porque a partir desse precedente, muitos defenderão a ideia do suicídio assistido, como hoje ocorre na Suíça. Inúmeros estrangeiros com enfermidades, tais como as doenças neurológicas, as cardiovasculares, buscam a Suíça para terem direito a um suicídio assistido por profissionais médicos. Esse fenômeno ficou conhecido como o turismo do suicídio e já gerou, inclusive, muitas reportagens da mídia. É por isso que países como a Espanha e Portugal querem amenizar as suas leis, legalizando a eutanásia, dizendo que só cidadãos daqueles países, ou que morem fixos já lá, mesmo não sendo de origem portuguesa e espanhola, possam ter direito à eutanásia a partir dos 18 anos de idade, porque eles dizem que, com isso, querem evitar o turismo da eutanásia, como acontece o turismo do suicídio na Suíça. Mas, meus irmãos, aqui nós vamos começar as nossas reflexões à luz do Espiritismo. E o Espiritismo é muito lacônico nesse sentido, e nos diz que todo ato que abrevia a vida no corpo físico é contrário às leis divinas. Perceba, todo ato que abrevia a vida no corpo físico é contrário aos códigos divinos. Por quê? Porque a vida pertence a Deus e somente Ele pode tirá-la. E à luz do Espiritismo, esses momentos finais da vida física, ainda que com a presença do sofrimento, podem gerar no espírito arrependimentos e reflexões em torno de questões tão importantes da sua vivência. Estes derradeiros momentos provocam que aquele ser humano retorne ao mundo espiritual em um outro clima mental, evitando muitas vezes sofrimentos e remorsos na pátria espiritual por ações equivocadas ou falta de ações proativas do espírito reencarnado. Quantas vezes o doente incurável, que necessita da ajuda de terceiros, vai refletir sobre a lição da humildade, porque agora está tão dependente do socorro de outro. Nessa condição, quantos de nós não amadurecerão a paciência, a resignação, ausente durante toda uma existência, e que são virtudes significativas para o nosso processo de evolução? Quantos de nós, meus irmãos, em um leito de hospital, ou até mesmo num leito de casa, vão rever conceitos, vão sentir o desejo de reconciliação com seus antigos desafetos, terão a vontade de dialogar com alguns familiares para um desabafo, uma súplica de perdão, uma confissão para não carregar este peso além túmulo. Anote, o corpo está debilitado,
Muitas vezes o corpo está quase inconsciente, mas o espírito que está ligado a este corpo, molécula a molécula, mantém-se lúcido e registrando todas as ocorrências do meio que poderá induzi-lo a novas posturas mentais. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, questão 953. Questiona a espiritualidade benfeitora. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? E a espiritualidade benfeitora sabiamente responde a Kardec: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no derradeiro momento daquele ser. Algumas pessoas argumentam que o médico, com ou sem a anuência da família, tem a obrigação de aliviar o sofrimento do doente quando o mal não tem cura, proporcionando a chamada morte calma e tranquila àquele moribundo. Mas, do ponto de vista espiritual, meus irmãos, podemos trazer as seguintes considerações. Primeiro, compete a Deus, Senhor de nossos destinos, promover o nosso retorno à espiritualidade. Lá na tábua dos 10 mandamentos, recebida por Moisés no Monte Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, há uma recomendação inequívoca. Todos nós nos lembramos. Não matarás. Ele não define que você possa matar se for justificado. A determinação é muito clara, a recomendação. Não matarás. Ponto. Segundo, ninguém pode afirmar, nenhum de nós pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está irremediavelmente condenado. A literatura médica é pródiga. Não faltam exemplos de pacientes em estado desesperador que se recuperam. Ainda do ponto de vista espiritual, vem a seguinte consideração: a eutanásia interrompe a depuração do espírito, uma vez que antecipa a sua partida, provocando a desencarnação. E uma quarta consideração, para não nos estendermos nessa noite, de acordo com o espírito André Luiz, ele diz que impõe ao desencarnado sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual a permissão da eutanásia, por exemplo. A antecipação do desencarne daquele ser humano. Os familiares, muitas vezes, tomam essa decisão basicamente por 2 motivos. Primeiro, muitos familiares não suportam ver o sofrimento daquele ente querido que se encontra em um estado dito irreversível. Dito porque, como já falamos anteriormente, quem somos nós para dizer que é irreversível? Tomando conhecimento, através de um diagnóstico, de que não existe a menor possibilidade de recuperação, pensam que a melhor solução seja a de abreviar a vida daquela criatura aqui na Terra, consequentemente, o seu sofrimento. E segundo, existem aqueles familiares que, no fundo, e sejamos bem claros e sinceros, apenas desejam ver-se livres do trabalho
deles mesmos, por conta de dias, semanas, meses, visitando ou tendo que auxiliar aquele doente em um leito de hospital. Além disso, se existe uma chance, um chamado verdadeiro milagre do doente se recuperar, quantos problemas e dificuldades adviriam daí para cuidar de um ser que talvez levasse uma vida vegetativa se saísse do hospital? André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, relata a eutanásia a que foi submetido um trabalhador da seara espírita chamado Cavalcante. O André, aproveitando, ou melhor, explicando para nós que o médico que atendia o Cavalcante se aproveitou da inconsciência do moribundo e, sem a autorização dos familiares, aplicou-lhe uma dose letal de anestésico. O perispírito de Cavalcante, meus irmãos, foi alcançado pelo medicamento. E o espírito de Cavalcante se viu atordoado e incapaz de qualquer atitude, mesmo já livre do corpo material. Em face do ocorrido, o desprendimento do desencarnante só pôde ocorrer de fato após 20 horas do previsto pela espiritualidade benfeitora. E mesmo assim, 20 horas depois do previsto, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. O espírito de Cavalcante estava apático, sonolento, desmemoriado e foi recolhido a um departamento espiritual, demonstrando necessitar de muitos cuidados. Percebam a gravidade da irresponsabilidade de abreviar a existência de um ser em nosso planeta? Nós não podemos nos esquecer que, muitas vezes, o próprio doente, aquele que está em dores, em sofrimentos, ele próprio, nós mesmos, antes de reencarnar, solicitamos uma morte nesse molde. Sim, pode estar, e geralmente está, em nossa programação reencarnatória. Isto é, aquele tempo em estado físico irreversível, como, por exemplo, era previsto e programado para acontecer para o próprio bem do paciente, espiritualmente falando. Aplicada desde as culturas mais antigas, a eutanásia, longe de situar-se por a etimologia do seu nome, morte feliz, é uma solução infeliz para o paciente, além de se constituir em lamentável desrespeito aos desígnios do nosso Pai Criador. Diante da visão espírita, que não analisa apenas os aspectos físicos, mas enfoca também o ser imortal, o espírito que sobrevive à morte biológica parece-nos, no mínimo, plausível, que, havendo uma expectativa indefinida de vida, isto é, os médicos não sabem quanto tempo de vida terá aquele paciente dito incurável, podendo ser de algumas semanas a vários meses ou anos, devemos optar pela manutenção da vida física com os respectivos cuidados médicos, jamais desligando os aparelhos que o mantêm vivo e envolvendo o enfermo com carinho, prece, que essa etapa da vida possa ser significativa para seu crescimento espiritual.
Quando os médicos delimitarem que o paciente terá no máximo alguns dias ou poucas semanas de vida, é perfeitamente aceitável que os familiares o levem para casa, onde ele poderá finalizar a etapa reencarnatória sob o aconchego e o carinho dos familiares, com as dores físicas minimizadas pelos medicamentos próprios e indicados pelo médico. Veja, nós temos que parar de sermos não juízes, mas muitas das vezes inquisidores sobre a existência dos outros e também da nossa própria existência. Mas nós não temos esse poder. Não nos foi dado esse poder. Imagine sem ser dado. Nós, seres humanos, queremos ser Deus, imagina se fosse dado. Mas Deus, Pai, Criador, em sua infinita sabedoria, sabe que seus filhos, ora reencarnados nesse plano, por exemplo, que é a Terra, sabe que não poderia dar esta prerrogativa. Mas muitos podem dizer, e onde fica o livre-arbítrio, Lucas? Continua. Só que nós selaremos o nosso futuro ao decidirmos pela regulamentação ou pela decisão de tirar a sua vida ou a vida de outro, interrompendo assim o curso natural das coisas, obedecendo às leis de Deus. Para encerrar as reflexões, e não me estender muito, porque o assunto é muito instigante, poderíamos falar por muito tempo, mas são apenas algumas reflexões que nós trazemos, eu gostaria de encerrar com uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, obra psicografada pelo nosso amado Francisco Cândido Xavier, no capítulo 23, que se chama Sofrimento e Eutanásia. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda-te, a vida prossegue, além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece a pretexto de consolação e de amor, porque muitas vezes, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste no amanhã. Ante o catre da enfermidade, mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. É isso, meus irmãos, da nossa parte, em termos de reflexão sobre esta temática, é o que temos para esta noite, e estaremos à disposição para alguns questionamentos em que possamos nos servir da codificação espírita e da literatura espírita para buscarmos auxiliar e esclarecer o máximo possível sobre a temática de hoje. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes, obrigado à União Espírita de Barreiras e obrigado, Grupo Espírita Joana de Ângeles de Barreiras. Muita luz e paz. Lindo, Lucas. Você trouxe reflexões valiosas e nós agradecemos. Você aquece o nosso coração com as reflexões tão pertinentes em tempos tão difíceis, onde todos nós enfrentamos desafios de diversas ordens e muitas vezes alguém pode pensar nessa possibilidade, especialmente quem passa por problemas de saúde.
Então, é sempre salutar poder trazer um esclarecimento das consequências, das responsabilidades desse ato. Nós temos aqui já algumas perguntas no chat, né? Maricélia Damasceno, muito obrigada, Maricélia. Ela coloca: será que quem morreu por eutanásia reencarna com as mesmas doenças que o acometia antes da morte ou se curam no mundo espiritual? O áudio está fechado, Lucas. É a mania de tirar para não atrapalhar enquanto você fala. Agradecer, Maricélia, um questionamento bem interessante, né? Se sobre quem morre por eutanásia reencarna com as mesmas doenças ou se cura no mundo espiritual. Maricélia, nada do que nós contraímos de débito vai ser pago no mundo espiritual. O máximo que nós vamos ter é alargar a nossa visão sobre o equívoco que cometemos, esclarecimentos pela espiritualidade benfeitora que sempre está nos disponibilizando o educandário da erraticidade para nos fortalecer e nos preparar para um novo reencarne, para repararmos aquele equívoco. E aí, vamos lá, a gente tem que dividir um pouco também essas responsabilidades. Essa eutanásia foi praticada com o consentimento do doente? É uma situação que a gente tem que analisar. Se foi, ele terá que arcar com as consequências e as responsabilidades, e ele pode sim retornar com um problema similar ou até um pouco mais grave, porque ele precisa reparar. E, Maricélia, o local de instrumento para reparos, para acertos, digamos assim, no senso comum, de forma grosseira, do acerto de contas de nossas falhas, é aqui. É na reencarnação. É para isso que existe a reencarnação. Porque, veja, seria muito cômodo eu cometer os meus equívocos aqui na Terra, por exemplo, né, no mundo em que nós estamos hoje, mundo de provas e expiações, e chegasse lá no mundo espiritual, ia ser apresentado que eu errei, que eu cometi um equívoco, mas que tudo bem, vão solucionar o problema ali no mundo espiritual e eu vou voltar. Vou voltar para quê? Para fazer o quê? Ah, Lucas, mas tem outros equívocos que a gente tem que ir reparar. Sim, tem. Mas a partir do momento que eu não reparo na vida anterior, esse débito não é perdoado, porque não existe perdão, não existe pecado. Existe ação e reação, causa e efeito. Do ponto de vista, como eu falei, inclusive no exemplo, de uma pessoa que teve a vida abreviada por um médico, sem o consentimento da família e nem o consentimento do doente, ele pode sofrer os efeitos daquela atitude do médico, mas de forma muito mais branda, porque quem vai sofrer com o equívoco de ter abreviado a existência daquele ser humano é o responsável, no caso o médico, que decidiu abreviar com a justificativa de diminuir o sofrimento do moribundo. Porque o Espiritismo nos diz o quê? A vida não acaba no túmulo. Ela não acaba. Ela continua. Ela não acaba, ela não recomeça, ela continua. O que nós somos aqui, Maricélia, nós somos no plano espiritual. Só que lá, a nossa consciência e visão das coisas é amplificada. E aí é onde a gente se sente envergonhado, a gente se sente inferiorizado e incapaz de não ter cumprido um plano que nós próprios, às vezes, ajudamos a construir antes da reencarnação. Mas Deus, que é amor, bondade e justiça, não nos deixa desamparado. E aí nos dá a oportunidade de nos reformarmos, de nos reprepararmos e de voltarmos para reparar este e os outros erros que nós temos. Então, não acreditemos ou pensemos que no mundo espiritual teremos curadas, resolvidas as nossas mazelas. As nossas mazelas somos nós que respondemos por elas, não podemos terceirizá-las,
e não temos nenhum tipo de tratamento diferenciado ou VIP no mundo espiritual. Nós vamos voltar para onde a gente estava para poder fazer esta reparação de um equívoco. Obrigado, Maricélia, por sua questão, viu? Espero ter esclarecido. Muito bom, Lucas, foi ótimo. A Raquel Oliveira, ela traz uma outra questão. Sei que são situações diferentes, mas quando se trata de desligar aparelhos na morte cerebral para doação de órgãos, é considerada antecipação do desencarne, mesmo sendo uma boa ação? Interessante essa pergunta, né? Bom, Raquel, aí vamos lá. Morte cerebral, né? É o que hoje é atribuído para que se dê, pela medicina da Terra, o finito de uma vida aqui nesse planeta, né? Mas tudo é uma questão de intenção, ok. Mas será os médicos já decidiram que é preciso desligar os aparelhos por conta daquela morte cerebral? Ou há um fio de esperança? É aí que está a grande responsabilidade de um médico. É aí que ele tem que se ver não só apenas com o juramento que ele fez quando se tornou um médico, mas o que diz a sua consciência, onde está grafada, apesar de muitos negarem, as leis divinas. O que a consciência dele está dizendo e apontando naquele momento, balizado pela medicina. Não estamos descartando a importância da medicina. Porque a gente sabe que se o médico disse que não há o que fazer, não somos nós, leigos no assunto, que vamos dizer, não, não faça isso. Ele tem autoridade para isso. E se ele está fazendo isso com a consciência tranquila de que não há mais o que fazer, não percebemos nenhum tipo de equívoco, por exemplo, da família, de doar os órgãos daquela pessoa que está ali naquele momento, sendo dada a morte dele pela ciência. Agora, se restar um fio de dúvida deste médico e ele optar pelo desligamento do equipamento, ele estará assumindo uma responsabilidade gigantesca, porque ali, se ele estiver abreviando o momento daquela criatura, como durante a palestra, às vezes ele está vivendo aquilo ali por uma necessidade, mas a própria medicina tem casos de pessoas que, como num milagre, retornam. Mas se ele tem a consciência tranquila e que fez todos os procedimentos que devem ser observados para declarar que aquela pessoa está morta, realmente não há o que se fazer, e que se a família tem a bondade de ainda entregar os órgãos dele para que sejam utilizados por outras pessoas que ainda têm um tempo nesse planeta, a gente só tem que aceitar e reverenciar. Mas não nos esqueçamos da responsabilidade, principalmente de quem atesta que aquela pessoa realmente está morta. Muito bom, Lucas. Eu tenho aqui uma questão, a Helena, né, ela faz um comentário. Quantas oportunidades de reconciliação acontecem ao final da vida? Muitas vezes em meio a graves enfermidades, e é verdade, né? Quantas reconciliações, perdão, né? Reaproximações. Quantas vezes, né, Ananda, a gente que já está no Espiritismo há algum tempo, estuda, vê exemplos e histórias que a gente ouve dos espíritos na literatura espírita, de espíritos que perdem, no último momento da existência, a oportunidade de sair cumprindo sua missão. Mas também
há os exemplos de espíritos que no último momento, 90, 100, 70, 60 anos de existência, aproveita aquela derradeira hora, o derradeiro minuto, para se reconciliar com o seu desafeto, para pedir perdão a alguém que ele tenha cometido uma falta que gerou tristeza, dor em alguém. Isso não quer dizer que ele terá limpo esse equívoco, mas com certeza atenuará bastante a falta que ele tenha cometido naquela existência. E a partir do momento que um familiar, o próprio doente ou um médico decide que não, que tem que desligar agora e abreviar o sofrimento, a dor daquele ente ou daquele ser que está ali por hora sofrendo, a gente pode estar tirando o último minuto, os últimos segundos da atual existência que ele esperou 70, 80, 90, até 100 anos para poder fazer aquela ação e, no mínimo, atenuar aquela falta que, às vezes, é trazida não da atual existência, mas de existências e existências pretéritas. Portanto, a gente tem que ter muita responsabilidade, muita resignação para, às vezes, aceitar algo que a gente ainda, com a nossa parca visão, que ainda é muito materialista, até mesmo no meio espírita, a gente vê muito espírita dizer que acredita na reencarnação, na vida após a morte, mas em tempos de pandemia como o coronavírus, a gente vê muita gente com medo de desencarnar. Só que como a gente conversava nos bastidores, eu, você e a nossa irmã Helena Bretano, todos nós já temos, né, pré-programado a nossa atual existência. E se a nossa vez é agora, não adianta correr. Nós vamos ser encontrados. Podemos ter amplificado a nossa existência? Podemos. De repente estava programado para eu desencarnar agora, mas devido ao meu comportamento e às minhas atitudes, me foi dado o que a gente chama no videogame, né? Uma energia extra. A gente tem um exemplo disso. O nosso irmão Divaldo Franco acha que ganhou um extra para continuar aqui trabalhando na atividade e auxiliando quem mais precisa. Claro que vai chegar um momento que não tem jeito. Mas a gente tem que parar para pensar que nós somos e temos que viver como seres imortais. Nós, mesmo no Espiritismo, ainda somos de uma mentalidade muito material, ainda pensamos muito mortal. Falamos em seres imortais, mas quando chega a nossa vez, nós ainda nos enxergamos e nos comportamos como seres mortais. Mas nós somos seres imortais. E a partir do momento que nos conscientizarmos, sabemos que causa dor, tristeza, e isso é natural no atual grau evolutivo e no mundo em que vivemos. Mas nós não podemos nos apegar, porque, como diria o nosso saudoso companheiro Rubem Pamplona, a passagem de volta, ó, está aqui. Nós só não sabemos a data, mas ela já está no bolso. E o que eu estou preparando para levar nessa bagagem de retorno para casa? Nessa viagem que nós estamos fazendo. Então, pensemos, e principalmente, hajamos como seres imortais, e nós vamos nos libertar de muitas coisas hoje que nos deixam presos, com medo e receosos. Muito bom, Lucas. Uma questão minha, né? Podemos considerar a eutanásia um homicídio? Ananda, sua pergunta é maravilhosa, mas o que a gente está vendo com a regulamentação em muitos países, e inclusive a discussão que às vezes ocorre aqui no Brasil, de quando em quando, é justamente regulamentar. Regulamentar por quê? Porque até aos olhos dos homens é um equívoco. Não deixa de ser um crime.
Ontem eu discuti um outro assunto no estudo da casa, no EAD, e eu até brincava com uma amiga da gente, estudante, que também é da área do direito. As leis existem para quê? Para regulamentar aquilo que prejudica a sociedade, aquilo que traz perdas à sociedade ou às suas instituições. Aí se criam as leis. Para regulamentar ou para frear determinados atos. Haroldo Dutra diz, a lei dos homens é muito importante, mas ela é mutável. Ela se adequa com o passar do tempo. A de Deus, não. Essa é imutável. E Haroldo diz, se tirasse os códigos jurídicos do mundo, nós estaríamos voltando à barbárie. Só que, às vezes, o código auxilia na naturalização e regulamentação das barbáries. A eutanásia é uma barbárie, Ananda. A eutanásia é, sim, um homicídio. E dependendo, culposo ou doloso. A gente sabe que é. Tanto é que querem regulamentar para que seja mais fácil o acesso, as consciências de muitos não pese tanto quanto pesa hoje. O Espiritismo é taxativo nesse sentido. É crime. É contra as leis de Deus. Os homens podem até regulamentá-la e dizer, está liberado. Portugal, que por enquanto está em suspenso, e na Espanha, que já vai entrar em vigor esse ano, a partir dos 18 anos, o cidadão de origem ou espanhola ou portuguesa, sendo aprovado em Portugal, ou o cidadão que reside dentro desses territórios, terão direito a morrer. Gente, a principal das leis do próprio Código Civil é o quê? É o direito à vida. Está nas constituições, está nos direitos humanos. Que contrassenso é esse? Que eu dou direito à vida e vou dar direito à morte? Então, à luz dos homens, em muitos lugares, não é considerado um crime. É amparada pela lei. Agora, diante da lei maior, a lei imutável, a lei de Deus, é um crime. E é um crime inafiançável, com consequências duríssimas. Para quem comete e para quem participa deste ato criminoso. Muito bom, Lucas. Gratidão pela resposta, porque eu fiz questão de fazê-la, porque às vezes as pessoas acham que sua atitude não tem consequência e pode não ter realmente aqui, fisicamente, né? Nas leis humanas, mas é preciso pensar na lei divina, né, que é a que nos rege e que somos espíritos imortais e que vamos acumulando, né, equívocos e acertos e que não coloquemos um erro desse na nossa conta. Lucas, para finalizar, que já está quase no horário, como devemos proceder diante da expiação do outro? A gente vê a dor do outro, né? Principalmente enfermos, né? Pessoas muito doentes. Como nós, que não estamos doentes, mas estamos ali como espectador, um familiar, um amigo, como devemos proceder diante dessa expiação? Olha, Ananda, é uma questão muito interessante, muito abrangente e muito importante. O sofrimento experimentado por essas pessoas antes do desencarne não deixa, para muitos casos, de ser, sim, essa expiação. E considerando que a vida no corpo só se justifica para o espírito se levar em conta a necessidade que tem de evoluir, até o ponto de não mais estar sujeito à esteira extensa das reencarnações, vai de encontro àquela questão que a nossa amiga Maricélia perguntou. A vida no corpo é justificada justamente
para que o espírito evolua através dos tempos e das experiências, né? E que não esteja mais, a partir do momento que ele vai se depurando, precisar mais de reencarnar. Muitos casos, eles reencarnam apenas para auxiliar e atender aqueles que estão mais atrasados. Cristo é um exemplo desse tipo de espírito que não precisava. Cristo precisava voltar para a Terra e viver o que ele viveu, mas veio aqui não com o intuito de nos salvar, não é salvar, nos ensinar e nos mostrar através dos seus exemplos o que nós devemos fazer para que consigamos chegar ao patamar que ele chegou. Entender muito, Ananda, eu vou contar uma história do Chico Xavier, que está no livro do Adelino da Silveira, Chico de Francisco. Diz que Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado, morava em um barraquinho à beira de uma mata. O estado de alienado mental dele era completo. A mãe desse jovem era muito doente. E o Chico ajudava a banhar esse rapaz, a alimentar e a fazer a limpeza daquele pequeno cômodo em que eles moravam. O quadro daquela família era estarrecedor. E numa dessas visitas, em que um grupo de pessoas o acompanhava, um médico estava junto e perguntou a Chico: Chico, nem mesmo neste caso, como desse jovem, com essa família, com essa mãe sofredora, a eutanásia seria perdoável? E Chico respondeu ao doutor: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, teve muito poder. Perseguiu, prejudicou, torturou, tirou vidas de muitas e muitas pessoas. Algumas dessas pessoas o perdoaram, outras não. O perseguiram durante toda a sua vida. E muitos deles aguardaram o desencarne daquele rapaz, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado, doutor, representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos inimigos. Mais tempo esse jovem aguentar, melhor será. Porque com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos o terão perdoado. Outros já terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolver este jovem às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E como resgatará ele seus crimes, Chico? Perguntou mais uma vez o médico. E o nosso amado mineirinho disse: o irmão X costuma dizer que Deus usa do tempo e não da violência. E assim, Ananda e meus caros, eu quero encerrar as reflexões desta noite sobre essa temática da eutanásia, com esse ensinamento brilhante do nosso irmão Chico, sobre, mais uma vez, eu chamo a atenção, da responsabilidade que assumimos quando estamos numa situação dessa. Então, tenhamos piedade, levemos auxílio, consolo, amparo, o que for possível da nossa parte, mas não caiamos no equívoco de achar que estamos abreviando. Porque aqui, Ananda, como você percebeu, e todos os nossos amigos, ele, apesar de estar naquela situação terrível, triste, ele foi abençoado, porque daquela maneira ele está escondido dos seus perseguidores. E que como o tempo, Deus usa do tempo, como disse irmão X,
e não da violência para reparar as coisas, aquele tempo que ele permanece ali, quanto mais tempo ele permanece, ele está protegido. Enquanto ele está protegido, aqueles irmãos equivocados podem ter a consciência de que estão equivocados em persegui-lo e perdoá-lo e deixá-lo à sua própria sorte e responsabilidade, ou até dar um tempo para aqueles espíritos nervosos, magoados, reencarnarem e terem uma oportunidade no reencarne de, por um tempo, esquecer daquele irmão e buscar os reparos de seus também equívocos em uma nova existência. Muito bom, Lucas, gratidão. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesse momento, prestigiando tantos esclarecimentos tão salutares, aqueles que virão assistir depois. Agradecer muito afetuosamente ao Lucas pela disponibilidade e por todas as reflexões que nos presenteou nessa noite. Muito obrigada, Lucas, parabéns, realmente foram colocações pertinentes. Eu particularmente gosto muito das temáticas que você aborda, porque tem uma íntima relação com a nossa vivência diária, né? E que são coisas, às vezes, que a gente não dá tanta atenção, então é sempre oportuno, enquanto doutrina espírita, a gente trazer temáticas como esta. Gostaríamos ainda de convidar todos que estão aqui neste momento para deixar um like nesse vídeo, para que a gente possa movimentar, para que possa compartilhar os vídeos das lives que já ocorreram, e também convidar os amigos, familiares, vizinhos, porque são mensagens salutares. A cada semana há um ciclo de 3 palestras, uma realizada pela Web TV e 2 pelo Grupo Espírita Joana de Ângeles. Se essas mensagens faz bem a você, elas também irá fazer bem a outras pessoas. Então, isso também é um ato de caridade. Vamos partilhar, vamos envolver as pessoas nessas mensagens tão importantes e necessárias, especialmente nos tempos que vivemos. Para não esquecermos, para lembrarmos, né? Está passando aí na tela, mas é importante dizer, na próxima quinta-feira, sob a responsabilidade da Web TV, dia 25/3, teremos a palestra com Marcel Mariano, que é de Salvador, com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. No próximo sábado, dia 27/3, teremos a palestrante Eudira Almeida, com o tema No Rumo do Mundo de Regeneração. E na próxima segunda-feira, dia 29/3, o palestrante João Aurélio, com um tema poético, por sinal, Observai os Pássaros nos Céus. Então, 3 palestras imperdíveis, todos devem e estão convidados a estar conosco, sempre às 20 horas. Então, vamos aí marcar na agenda esse momento, esse encontro, que é muito importante para todos nós. Agora, vamos convidar a todos para a gente fazer a nossa vibração final, a nossa prece final, lembrando do nosso copo com água. Vamos mentalizar, né, o Mestre Jesus, a sua bondade, a sua benevolência, aquietar as nossas mentes. Deus Pai misericordioso, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão enriquecedor que aquece os nossos corações, que possamos internalizar todas as reflexões e ensinamentos proferidos pelo nosso irmão Lucas, que possamos nos aproximar dos teus ensinamentos em nossa vivência diária, nos distanciando de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Que sejamos compassivos, que sejamos benevolentes, que tenhamos piedade, que sejamos pacificadores, que sejamos amorosos, que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Mestre Jesus, rogamos pelos lares dos nossos irmãos que aqui nesse momento se encontram.
Rogamos por aqueles que estão nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs e até mesmo em casa, enfermos, em razão da Covid, em razão de outras patologias, que a misericórdia divina os alcance. Rogamos pelos profissionais de saúde, rogamos pelos nossos administradores, rogamos por nós, Senhor, que ainda imperfeitos somos, que o teu amor e a tua misericórdia esteja conosco. Que nesse momento a nossa água possa ser fluidificada com energias de cura, com energias de amor, com energias de perdão, com energias de paz, com energias de serenidade. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por estar conosco sempre. Que teu amor esteja em nossas vidas hoje e todos os dias de nossa existência. Assim seja. Gente, muito, muito obrigada. Lucas, um abraço afetuoso, nossa gratidão e até quinta-feira. Obrigado, Ananda, um abraço a todos, obrigado pela generosidade de todos aqui presentes, em especial a Raquel e a Maricélia, foram tão carinhosas agora no final, gostaria de agradecer e até a próxima oportunidade. Voltem sempre.